Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual. Desta vez para vos darmos algumas sugestões de recursos e funcionalidades que poderá usar nesta nova modalidade de ensino à distância. Com o encerramento do ensino presencial das escolas, a Porta Editora decidiu disponibilizar a alunos e professores o acesso na plataforma da Escola Virtual a manuais em formato digital e, no caso dos alunos, a recursos complementares dos seus manuais, no caso dos professores, o acesso a toda a plataforma da Escola Virtual, todos os anos e todas as disciplinas, à semelhança do que já tinha feito no confinamento no ano letivo anterior. Desse confinamento, da experiência desse confinamento e daquilo que foi o ensino remoto de emergência, saiu a conclusão, saiu a percepção da maior parte das pessoas que não se deve fazer uma transferência entre metodologias e práticas pedagógicas do ensino presencial para o ensino à distância. O professor António Dias Figueiredo juntou em 6 conceitos aquilo que ele considera que deve ser tido em conta quando se pensa em planificar o ensino à distância. A simultaneidade, o tempo, o controlo, o ritmo, a tecnologia e a empatia. Com a simultaneidade, o que ele pretende dizer é que não se deve pensar em transferir a simultaneidade em que os alunos e professores estão numa aula presencial para longas sessões em videoconferência, que não são compatíveis com os tempos de concentração dos alunos em contexto de sala de aula online. Qual é o nosso objetivo com esta ação de formação? É dar-vos sugestões como é que a escola virtual vos pode ajudar naquilo que o professor António Dias Figueiredo sugere que se faça, que é compatibilizar sessões curtas, síncronas, com um trabalho autónomo da parte do aluno que promova a sua autoaprendizagem, ao seu ritmo, eventualmente entre pares e sempre com o feedback do professor, com a tal empatia que ele fala, a mensagem curta, a apreciação sobre o trabalho, tudo que possa ligar o professor ao aluno à distância, sem implicar longas sessões de videoconferência que trazem uma dificuldade de concentração de parte dos alunos, um cansaço e uma sobrecarga da qual todos se queixaram o ano letivo passado. Portanto, vou começar por vos mostrar o perfil do aluno e por esclarecer como é que os alunos acedem à escola virtual neste contexto de pandemia em que a escola virtual está aberta para os alunos no sentido de permitir-lhes aceder a uma licença digital, isto é, aos seus manuais digitais, com os recursos complementares a esses mesmos manuais. O aluno deve entrar na escola virtual e começar por criar uma conta. Vai preencher os dados do aluno, sempre com a segurança que todos a regulação relativa às bases de dados, portanto ao Regulamento Geral da Proteção de Dados, estão acalculadas. Portanto, é com essa segurança que preenchem os dados relativamente ao aluno e depois definem acesso para o seu perfil do aluno. Quando entram no seu perfil do aluno, vão encontrar na biblioteca os seus manuais, portanto, os manuais que foram adotados pela sua escola este ano letivo, naturalmente os manuais do Grupo Porta Editora. No caso de o aluno já se ter registado há mais tempo e não tiver os manuais correspondentes a este ano letivo, deverá preencher ou atualizar aqui os dados escolares sobre a escola e o ano que frequenta este ano letivo. Se nós entrarmos, portanto, então, num manual digital disponibilizado ao aluno, vamos perceber que o manual digital é muito mais do que um manual em papel. Portanto, a transferência do papel para o digital não se faz só por uma mudança de suporte. Acresce ao manual digital mais-valias significativas para a aprendizagem do aluno, nomeadamente para a aprendizagem autónoma. Eu tenho aqui, por exemplo, um manual de matemática, posso escolher só uma página para ver melhor e tenho aqui um conjunto de exercícios que estão a ser feitos. Eu posso realizar estes exercícios no papel, mas também posso realizar estes exercícios num formato digital em que tenho aqui a possibilidade de verificação das aprendizagens. Se eu puser aqui um número
qualquer, vou perceber que este exercício está errado. E o que é que faço com isto? Tenho a possibilidade de voltar atrás, onde existe a explicação do exercício, que tem um vídeo interativo que me permite aprender. Estes recursos em vídeo dão uma explicação de como se realiza o exercício, portanto, a qualquer altura que o aluno tenha uma dúvida, tenha uma dificuldade, pode ouvir o vídeo, tirar a sua dúvida e voltar a repetir o exercício. São estes recursos que tornam o estudo autónomo muito mais possível para cada aluno, porque cada um dos seus manuais tem um conjunto enorme de recursos que permitem que o aluno vá fazendo a sua aprendizagem de uma forma autónoma. Além disso, existem também um conjunto de possibilidades de edição que o aluno pode usar. Por exemplo, ele pode colocar aqui uma nota a dizer rever esta matéria. Esta nota vai ficar gravada nesta página do manual para ele, quando voltar à página do manual, ter a noção que precisa de rever aquela matéria, que aquela matéria lhe suscitou dúvidas e que ele deverá voltar a trabalhá-la. Ou, eventualmente, questionar o seu professor sobre as dúvidas que tem. Além disso, eu vou agora escolher outro manual, o aluno também tem listados todos os recursos interativos associados ao seu manual, que tem à sua disposição, mais uma vez, para trabalhar autonomamente e fazer as suas aprendizagens. Qual é a vantagem do vídeo? A vantagem do vídeo é que o aluno pode parar, voltar a ouvir, repetir as vezes que forem necessárias, portanto, sempre tudo ao seu ritmo. E, portanto, é esta a possibilidade que o aluno tem para estudar em casa, autonomamente através da sua licença digital. Vou agora para o professor e para o perfil do professor na escola virtual. Todos os professores que estão registados no espaço de professores de uma das editoras do grupo Porto Editora, Arial Editores, Raiz Editora e Porto Editora, naturalmente, podem aceder à escola virtual e a todos os recursos de todas as disciplinas. Portanto, a escola virtual com todas as possibilidades de trabalho que o professor pode desejar. E como é que ele acede a outros livros? Basta adicionar outro livro, escolher o tipo de ensino, regular, por exemplo, escolher o ano ou disciplina, escolher a disciplina que pretende e, dentro da disciplina que pretende, adicionar o manual. Portanto, basta que o professor faça isso para os manuais que pretende associar. Em relação às disciplinas, passa-se exatamente o mesmo. O professor pode associar ao seu perfil qualquer disciplina que seja útil para o seu trabalho, sejam elas os anos referentes à disciplina, todos os anos referentes à disciplina que leciona, seja disciplinas que sejam interessantes para fazer, por exemplo, um projeto interdisciplinar, um trabalho com a turma que requeira, se, por exemplo, o professor estiver a dar uma aula sobre planetas em ciências, poderá trabalhar com o professor de Físico-Química também sobre os planetas. Portanto, há um conjunto de ligações que se podem fazer entre as disciplinas, de interdisciplinaridade, que se tornam muito mais pertinentes ou mais fáceis de implementar, associando então a disciplina. Para isso, da mesma forma, o professor adiciona a nova disciplina, escolhe a sua escola na qual está a trabalhar, escolhe a sua disciplina e, portanto, dentro de todas as disciplinas disponíveis, pode associar aquela que pretende trabalhar. Eu vou agora mostrar alguns destes recursos. Vou voltar só aqui à biblioteca para vos mostrar que, além do manual, em formato digital, os professores têm também todos os recursos dos projetos. Portanto, os recursos do perfil professor estão associados a cada projeto, a cada manual.
também nas disciplinas, e eu vou agora começar pelo 4º ano, porque tenho consciência, até pelas perguntas que nos fizeram a quando do vosso registro neste webinar, que temos professores de todos os ciclos, portanto, eu, com a consciência que não vou conseguir abordar todas as disciplinas, vou tentar abordar todos os ciclos e depois terão todos a oportunidade de explorar a escola virtual e os recursos que vos interessam e estão à vossa disposição. Ora bem, dentro de cada disciplina, estamos no 4º ano na disciplina de estudo do meio, mas todos funcionam dessa forma, nós temos os recursos divididos por tema e por subtema. E além disso, temos o tipo de recurso que está disponível em cada, portanto, em cada tema, para cada tema. Aqui temos as sequências de aprendizagem. O que é que são sequências de aprendizagem? As sequências de aprendizagem são recursos que têm por objetivo, têm um fio condutor, há um conjunto de recursos que têm um objetivo e que normalmente passa por um vídeo que explica um determinado conceito e por exercícios interativos que validam as aprendizagens sobre esse mesmo conceito. Se nós formos aqui à formação de Portugal, por exemplo. No ano 713, quase toda a Península Ibérica estava ocupada pelos muçulmanos. Contudo, a partir de 722, os cristãos iniciaram a reconquista cristã. Nos séculos seguintes, formam-se vários reinos. Depois do aluno ver o vídeo, podemos fazer a verificação das aprendizagens através de um conjunto de exercícios, de novos vídeos, de novos exercícios. Portanto, há uma sequência de recursos que têm um objetivo específico de aprendizagem. Portanto, é isso a sequência de aprendizagem que aqui surge. Vamos a outra disciplina para mostrar outro exemplo. Por exemplo, Ciências Naturais 9º. E, além das sequências de aprendizagem, à semelhança do que acontece no 4º ano, tem também os outros recursos. Portanto, estes recursos obedecem também a uma catalogação de tema e subtema, mas estão depois divididos em vídeos, interatividades, jogos, apresentações, documentos, exercícios. Esta tipologia de recursos tem por objetivo que o professor consiga selecionar o recurso ideal para a sua expectativa, portanto, para aquilo que ele pretende implementar com o aluno, para a necessidade específica do aluno, para a necessidade específica da turma, para a estratégia que ele pretende implementar nas suas aulas. Se nós viermos aqui, por exemplo, ao vídeo e selecionarmos o ciclo cardíaco, o bombeamento de sangue pelo coração deve-se à alternância entre a contração e o relaxamento das aurículas e dos ventrículos. A grande mais-valia deste tipo de recursos é que o aluno pode ver o sistema acontecer. Portanto, uma animação face a uma imagem parada tem um grande potencial pedagógico de aprendizagem. Portanto, o aluno consegue aprender muito mais rapidamente se vir o sistema acontecer, que é a grande mais-valia dos vídeos e das interatividades e de outro tipo de recursos que nós colocamos à disposição na escola virtual. Temos também as experiências, que nos permitem simular, portanto, ou mostrar uma experiência aos alunos. Na parte superior, o músculo cardíaco é pouco espesso, sendo muito mais espesso na parte inferior. Mas mesmo aqui notamos uma grande diferença. A parte direita do coração é menos musculada que a parte esquerda. Observa, conseguimos identificar vasos de grande calibre que transportam o sangue bombeado pelo coração. Portanto, o professor aqui tem a oportunidade de mostrar aos alunos uma experiência, neste caso, à distância. Perguntam-me agora vocês, então, eu tenho estes recursos todos, tenho todo este potencial de recursos, como é que, num contexto à distância, eu os consigo atribuir aos meus alunos, consigo partilhar com eles, consigo trabalhar com eles utilizando estes recursos? Como é que tenho que fazer isto? Criando uma turma personalizada na plataforma da escola virtual. Eu vou mostrar-vos agora como devem fazer. Vão clicar na área de turmas, eu já tenho aqui algumas turmas criadas, e vão selecionar mais opções. Depois fazem criar
turma personalizada, têm a vossa escola, escolhem o nome da turma, por exemplo, uma turma 7º A, escolhem o ano e escolhem a disciplina, por exemplo, História 7º. A plataforma vai gerar um código. Este código deve ser copiado e partilhado com os alunos. Podem partilhar com os alunos da forma que quiserem, por e-mail, por outra plataforma que trabalhem na escola, e fazem terminar. A vossa turma vai ficar gravada no vosso perfil. Depois, o que é que um aluno faz com este código? O aluno entra no seu perfil da escola virtual já criado, seleciona aqui a opção ativar turma, coloca o código da turma, faz validar. Depois, não esquecer este passo, é muito importante, têm que concluir a ativação. Neste momento, o aluno já está ligado ao seu professor. Portanto, o aluno já vai poder receber, além dos recursos que já tem disponíveis para trabalhar e para estudar, vai poder receber dos professores outros recursos que os professores entendam que sejam importantes para a sua aprendizagem. E o professor pode mandar ao aluno aquilo que entender, recursos de outros anos que entenda que sejam importantes para uma revisão, recursos trabalhados em interdisciplinaridade com outras turmas podem criar recursos próprios. Portanto, qualquer recurso que esteja na escola virtual de qualquer disciplina pode ser atribuído ao aluno de acordo com uma intenção pedagógica que o professor tenha. E pode ser partilhado com vários objetivos. Eu posso ter o objetivo, vamos por exemplo, a geografia, de partilhar com um conjunto de alunos que estejam a fazer um trabalho sobre o clima, por exemplo, vídeos sobre o clima que os possam ajudar a trabalhar naquele trabalho. Portanto, a aprofundar os conhecimentos para fazer um determinado trabalho. Como é que eu vou fazer isso? Eu clico nestas reticências que estão associadas a qualquer recurso que existe na plataforma e faço a opção partilhar material de consulta. Quando eu partilho o material de consulta, devo dar um título. Partilha, coloco aqui as instruções. Nestas instruções eu posso especificar quais são os objetivos que eu tenho ao disponibilizar aquele conteúdo. Se o meu objetivo é que os alunos vejam para poderem desenvolver um projeto tendo em conta os conhecimentos adquiridos neste vídeo, se o meu objetivo é que eles produzam alguma coisa com isto, por exemplo, uma das mais-valias desta partilha de materiais de consulta pode ser a aplicação da metodologia de sala de aula invertida. Portanto, eu posso partilhar um conjunto de vídeos de uma temática que vai começar a abordar, de uma próxima aula síncrona, por exemplo, e partilho com os alunos para eles fazerem a primeira abordagem ao conteúdo. Depois de especificar as instruções, vou associar a turma. Vou associar, por exemplo, aqui a turma de Geografia e faço associar. Neste momento, ao fazer gravar, todos os alunos da minha turma que tenham que façam parte da turma, portanto, que tenham feito a introdução do código, que se tenham associado a esta turma, vão poder aceder a este recurso. Isto é um dos objetivos. Outro objetivo pode ser, por exemplo, eu tenho uma aluna de português 7º que tem dificuldades num determinado conteúdo de gramática. Por exemplo, sinónimos e antónimos. Eu consigo atribuir a essa aluna um recurso de qualquer ano que vá ao encontro da dificuldade que identifiquei nela e no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem. Ela não consegue avançar porque não sabe este conteúdo. Eu posso atribuir-lhe um vídeo para ela aprender esse conteúdo e, portanto, pode ser específico para aquela aluna, adequado à especificidade daquela aluna. Houve muitas perguntas que nos fizeram quando se inscreveram neste webinar relacionadas com alunos com necessidades de aprendizagem muito específicas. A escola virtual tem esse potencial, isto é, o professor pode escolher entre
todos os recursos que estão ao dispor, aquele que é específico e que corresponde às necessidades daquele aluno em especial. Portanto, como é que eu vou fazer? Vou partilhar material de consulta desta aluna, para esta aluna, e vou-lhe chamar sinónimos e antónimos. Mais uma vez, posso colocar aqui as instruções, associo a turma, mas não vou colocar todos os alunos, vou só atribuir este recurso especificamente à Ana Beatriz. E faço gravar. A Ana Beatriz vai poder, então, a partir desta altura, trabalhar este conteúdo sobre o qual tinha uma dúvida muito específica. Mas, além desta possibilidade de eu atribuir recursos para que os alunos possam aprofundar determinado conteúdo, o possam aprender, eu posso também criar recursos meus, isto é, eu posso criar uma sequência de aprendizagem que sirva um determinado objetivo meu. Eu tenho um objetivo específico e quero editar um conjunto de conteúdos que vão ao encontro da minha intencionalidade pedagógica. Portanto, eu pretendo, por exemplo, em cidadania e desenvolvimento, a propósito, por exemplo, agora do dia que comemoramos em memória das vítimas do Holocausto, eu quero trabalhar com os meus alunos de cidadania e desenvolvimento este tema. Eu abro a disciplina, portanto, criei a disciplina de cidadania e desenvolvimento, os meus alunos associaram-se a esta disciplina e eu agora vou querer encontrar um conjunto de recursos que não fazem especificamente parte de um ano letivo, de uma disciplina, sobre a temática do Holocausto. Vou usar a lupa. A lupa permite-me pesquisar em toda a base de dados dos recursos da escola virtual. Portanto, eu com uma palavra, com uma pesquisa por palavra, consigo aceder a toda a base de dados. Por exemplo, se eu escrever Segunda Guerra Mundial, e pesquisar, a plataforma vai-me devolver 561 resultados, os quais eu vou ter que filtrar de alguma forma para poder encontrar exatamente aquilo que pretendo para fazer a minha sequência de aprendizagem. Como é que eu posso filtrar? Posso filtrar por disciplina, posso filtrar por ano de escolaridade, portanto, e à frente tenho o número de recursos associados a cada ano de escolaridade, e posso filtrar por tipo de recurso. Por exemplo, se eu pretender usar apenas vídeos, eu vou encontrar um conjunto de vídeos associados então a este tema. Eu posso abrir um dos vídeos. Na década de 30 assiste-se à ascensão do totalitarismo. Alguns países, por questões económicas, lançam-se numa política agressiva de expansionismo. O primeiro... Muito bem, considero que este vídeo corresponde aos meus objetivos. Clico nas tais reticências que aparecem sempre associadas a um recurso e vou criar uma aula personalizada. Ao criar a aula personalizada, eu vou-lhe dar um nome: Holocausto. E vou ter que guardar esta aula personalizada numa determinada disciplina, Cidadania e Desenvolvimento. E vou confirmar. A aula está criada. Posso voltar a pesquisar outros recursos que acho pertinentes para fazer a minha aula personalizada. E vou pesquisar então, por exemplo, Holocausto. Mais uma vez, vou ter resultados catalogados por tipo de recurso, por ano e por disciplina. Tenho aqui mais um vídeo dedicado exatamente ao Holocausto. Eu vou criar ou adicionar um recurso a uma aula personalizada. Como eu já criei essa aula personalizada, basta-me que eu escolha ou selecione aqui a disciplina onde eu a criei, a aula, e faço confirmar. Mais uma vez, o recurso vai ser associado a esta sequência de aprendizagem. Depois, se eu falar deste tema, falo necessariamente em Ilse Losa.
a plataforma vai procurar recursos associados à palavra que eu pesquisei. E temos aqui uma entrevista radiofónica a Ilse Losa. Mais uma vez, vou associar este recurso à aula personalizada que estou a criar. E faço confirmar. Mais uma vez, o recurso foi associado. Portanto, vou agora pesquisar Anne Frank. Tenho aqui vários recursos. Vou selecionar aqueles que possam ser interessantes para associar à minha aula personalizada. E vou associar, por exemplo, este excerto radiofónico. Mais uma vez, seleciono a minha disciplina e faço confirmar. A estas aulas personalizadas eu não tenho necessariamente que só usar recursos da plataforma. Eu posso usar recursos meus que eu criei, que eu selecionei na internet, no YouTube e que possam enriquecer esta aula. Eu, por acaso, já tenho aqui selecionado previamente uma mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, o António Guterres, para associar aqui à minha aula. Como é que eu faço? Eu copio o link da aula. Só aqui fechar estas janelas que estão a mais. E vou importar recursos. Como vocês têm a oportunidade de ver, eu posso importar vários tipos de recurso para a minha aula. Posso importar ficheiros, links da internet e vídeos do YouTube. Para isso, eu só tenho que colar o link do YouTube que copiei no endereço e escrevo ONU, por exemplo. E faço carregar recurso. Já tenho aqui os vários recursos que compõem a minha sequência de aprendizagem, posso ordená-los, portanto, posso, por exemplo, decidir que este recurso vem para o fim, para finalizar, posso começar pelo início da Segunda Guerra Mundial, deixar as entrevistas radiofónicas aqui e vou fazer então gravar. E a aula personalizada foi gravada com sucesso. Se eu voltar aqui à minha disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, eu já encontro aqui a minha aula personalizada que eu posso visualizar. Portanto, cá temos o vídeo que eu selecionei do início da Segunda Guerra Mundial, a mensagem do Dr. António Guterres, o excerto da entrevista radiofónica a Ilse Losa, o excerto do Diário de Anne Frank e, por fim, em conclusão, o vídeo sobre o Holocausto. E o que é que eu vou fazer agora com este recurso? Eu posso partilhá-lo com os meus alunos e partilhá-lo com outros professores, meus colegas da escola. Se eu tiver, por exemplo, na aula de cidadania, a tratar este assunto em interdisciplinaridade com outra disciplina, eu posso partilhar com os meus colegas professores. Como é que eu faço isto? Faço partilhar com professores, escolho os professores com os quais eu estou a trabalhar e faço partilhar. O recurso foi partilhado com sucesso. Com os meus alunos, eu posso partilhar este recurso como material de consulta, mas posso também partilhá-lo como tarefa. Eu posso fazer com que este recurso seja um ponto de partida para um projeto, para uma reflexão, para uma discussão conjunta sobre esta temática. Como é que eu vou fazer isto? Vou criar, então, uma tarefa que também é uma destas opções que aqui vemos. Eu vou dar. Vou pôr as instruções, já vos disse, esta parte das instruções tem por objetivo orientar os alunos, pode servir também para dar indicações sobre o tipo de avaliação que vai ser feito para a tarefa que eu estou a atribuir, ou no contexto da tarefa que eu estou a atribuir. Eu posso,
então permitir o carregamento de ficheiros. Se eu, por exemplo, tiver como objetivo que os alunos, depois de verem este conjunto de recursos, escrevam um texto, façam uma apresentação em PowerPoint, escolham uma imagem representativa sobre esta temática e que me queiram devolver esse trabalho para que eu o possa avaliar, eu vou permitir que o aluno carregue ficheiros para a plataforma. A atribuição da nota por parte do professor. Portanto, estes recursos são recursos expositivos, não têm avaliação automática. Portanto, eu posso optar por atribuir uma nota e escolho a escala que vou usar para atribuir essa nota. Eu posso simplesmente fazer uma apreciação do trabalho e não tenho necessariamente que atribuir um valor quantitativo. É uma opção do professor, pode ou não selecionar a possibilidade de atribuir uma nota. Vou associar as turmas às quais quero atribuir este trabalho e seleciono a turma de Cidadania e Desenvolvimento, mas como eu sou professora de português, vamos imaginar, também vou selecionar a turma de Português Oitavo, porque é em Português Oitavo que se trabalha o Diário de Ana Frank, por exemplo. E vou associar as turmas. De seguida, faço a definição de quando é que quero que este trabalho fique terminado. Posso dizer que o trabalho deve ser entregue no dia 5 e à turma de 8º ano vou dar mais algum tempo e digo que o trabalho deve ser entregue um pouco mais tarde. Uma das perguntas que fizeram muito quando se inscreveram neste webinar foi como é que podem partilhar uma tarefa atribuída através da escola virtual via outras plataformas, por e-mail ou por outro meio que entendam pertinente. Basta que cliquem na turma, vão ficar com o link copiado e basta colarem-no no meio de comunicação que escolherem para o partilhar com os alunos. Lembrem-se que é uma questão muito importante. Depois do aluno clicar no link, ele vai ter que colocar os dados de acesso à escola virtual, mas depois de o fazer, entra diretamente para a tarefa atribuída. Vamos então fazer concluir. No âmbito desta tarefa, eu imagino, por exemplo, que o professor possa querer fazer uma discussão sobre a temática, partilhar com os alunos um conjunto de ideias, esperar as opiniões dele, etc. Para isso, temos uma funcionalidade dentro de cada turma, que é o mural. No mural, eu posso, por exemplo, como já fiz antecipadamente, partilhar uma imagem, que neste caso é uma frase Primo Levi sobre esta questão, e pedir ao aluno ou aos alunos que comentem a afirmação disponibilizada, apresentem os seus pontos de vista. Uma vez que a afirmação é em inglês, podem pedir ao professor de inglês que os ajude a traduzir no caso de terem dificuldades, portanto aqui um projeto mais interdisciplinar e neste mural todos os alunos que estão integrados na turma podem partilhar ideias, discutir pontos de vista, portanto é um espaço de comunicação e de partilha. Vamos então ao lado do aluno ver como é que ele recebe estas tarefas. O aluno tem aqui já uma tarefa relacionada com o Holocausto. Esta tarefa permite ver a aula personalizada que eu criei, que vocês podem ver aqui. E, portanto, já vimos como é que se organiza. E anexar um ficheiro de acordo com as instruções do professor. Portanto, eu fiz uma reflexão sobre o Holocausto, sobre toda esta temática, vou partilhá-la com o meu professor e vou entregar a tarefa ao meu professor.
Vou voltar agora ao perfil do professor, que já recebeu uma notificação que a Ana Beatriz entregou a tarefa e vai abrir a tarefa. Ao abrir, vai poder consultar o documento que a Ana Beatriz partilhou com ele para o poder avaliar. Depois de avaliar esse documento, ou portanto o trabalho da Ana Beatriz, o professor vai ter então a oportunidade de, e eu retomo o que um dos conceitos que falei inicialmente, o conceito da empatia, do professor António Dias Figueiredo, que pode passar por um comentário, uma tarefa, por uma apreciação do trabalho. Relembro que toda a investigação nesta área aponta para a importância do feedback, que pode passar por um comentário simples, por um smile que nós disponibilizamos aqui, por um muito bem e, eventualmente, por uma classificação quantitativa, se o professor assim o entender. Qual é o nosso objetivo ao disponibilizar estas várias formas de feedback? É, tendo em conta que ele é tão importante no processo de aprendizagem à distância e sabendo nós o trabalho que isto implica para os professores, a grande alteração de práticas que implica e de tanto investimento de parte de cada um dos professores, esta é uma forma de facilitar este feedback, do professor conseguir de uma forma fácil, intuitiva e que cumpre claramente o objetivo de o aluno se sentir visto e sentir que o seu trabalho é valorizado também pelo professor. Vou voltar. Então, ao início, e vou-vos mostrar agora outro tipo de tarefa que podem atribuir aos vossos alunos. E é uma tarefa mais já de verificação das aprendizagens de teste, portanto, a criação de testes. Como é que eu posso criar testes para verificar as aprendizagens dos meus alunos em relação a um determinado conteúdo? Em cada disciplina eu tenho sempre a opção criar teste. Vou-lhe chamar teste. E aqui tenho duas hipóteses. Eu posso pesquisar questões na base de dados da escola virtual, as quais tenho a possibilidade de editar e de alterar como bem entender, e criar questões de raiz minhas, portanto, questões que às quais eu pretendo criar de raiz. Ao fazer pesquisar questão, eu posso então escolher a minha disciplina, escolher um tema e escolher um subtema. Por exemplo, o Cavaleiro da Dinamarca. Os tópicos, posso escolher um tópico ou não. Tenho aqui a possibilidade do tipo de questão, mas eu quero fazer qualquer tipo de questão. E, portanto, eu vou avançar para a pesquisa e ver que tipo de perguntas a plataforma me devolve. Tenho aqui um texto do Cavaleiro da Dinamarca, precisamente, o qual tem 8 perguntas associadas. Portanto, cada texto pode ter um conjunto de perguntas de interpretação sobre o mesmo. Eu posso optar por adicionar as 8 perguntas ou adicioná-las uma a uma. Portanto, cada uma delas tem também um botão específico para adicionar uma a uma. Continuo com a minha pesquisa e adiciono aqui mais esta questão. O que eu gostaria agora era de acrescentar alguns conteúdos de gramática. Volto à pesquisa, mudo o tema para gramática e o subtema para, por exemplo, conjunções. E volto a pesquisar questões. Depois de ter as questões, vou adicionar
as questões que entendo importantes para o meu teste. Chama a atenção para uma coisa. Além de eu poder fazer um teste com vários temas, vários subtemas, eu posso também usar perguntas de outro ano. Vamos imaginar que eu estive a fazer revisões sobre outro tema, eu posso escolher esse ano, por exemplo, imaginem que eu até já antecipei um conteúdo do 8º ano de gramática. Posso selecionar esse recurso e adicionar questões de outro ano de disciplina ao mesmo teste. Vou terminar aqui a minha pesquisa e vou ver então o teste. Posso ordenar as questões de outra forma, portanto, organizá-las de uma forma que eu acho que faz mais sentido. E posso editá-las. Por exemplo, posso dizer que esta opção não me parece bem e posso acrescentar outra. Azul. Okay. E faço guardar. E mais uma vez, guardar e confirmo as alterações. Portanto, isto para vos dizer que a base de dados da escola virtual tem inúmeras perguntas que vocês podem combinar, temas, anos, disciplinas. Essas mesmas perguntas podem ser editadas, ajustadas às vossas necessidades, àquilo que pretendam trabalhar. Depois, têm ainda a possibilidade de criar uma pergunta de raiz criada por voz de raiz. Vão escolher qual é o tipo de pergunta que querem fazer e vão começar a edição. Aqui vão escrever o enunciado, que é escolhe a opção correta. Podem associar-lhe recursos vossos, textos, imagens, eventualmente locuções. Depois editam as opções. E vão ter que dizer qual a resposta que está certa. Portanto, tem que pôr a resposta de modo a que, quando este exercício for submetido aos alunos, consiga haver o registro de qual é a resposta identificada como certa. Depois, tem ainda que selecionar o tópico em que esta pergunta se insere. Português 7º ano, neste caso, o Cavaleiro da Dinamarca de Sofia de Mello Breiner, e o tópico também a ele associado. Confirmo as alterações, guardar, e cá está, tenho o meu teste já também com a minha pergunta associada. Vou fazer guardar o teste e depois tenho a possibilidade de enviar o teste para o Word com as soluções, se quiser ficar com esse, portanto, guardar esses documentos. Claro que esta funcionalidade faz mais sentido no ensino presencial. Ou posso voltar à disciplina e atribuir este teste como tarefa aos meus alunos. Portanto, a tarefa, neste caso, vai ter um objetivo de classificação, porque este é um recurso que, como vocês veem neste símbolo, faz a correção automática. Portanto, vai-me dar o feedback do resultado de cada aluno. Eu vou dar, então,
Típico. Do teste. Ou, e aqui mais uma vez insisto, dar as instruções relativas à execução do teste e à avaliação. No teste, há aqui e é só neste caso, há uma indicação do tempo que o aluno tem para realizar esta tarefa. Portanto, eu tenho aqui que indicar, dou 30 minutos neste caso, o tempo que vocês entenderem para a realização desta tarefa. Uma vez que se trata de um teste de realização automática, não é necessário permitir o carregamento de ficheiros, nem a atribuição da nota do professor neste caso, porque o teste será automaticamente corrigido. Vou, então, associar a turma. Posso ainda definir o prazo que o aluno tem para fazer e, neste caso, dia 3, posso definir a que horas é que o teste vai aparecer aos meus alunos. Portanto, se eu escrever que o teste vai aparecer às 12 horas, ele vai aparecer neste dia depois das 12 horas. E faço gravar. A plataforma está-me a alertar que há aqui um erro. Muito bem. Eu não selecionei os alunos todos, portanto, ainda bem que aconteceu isto. É um alerta. Sempre que houver alguma coisa que não esteja bem feita ou bem preenchida, muito intuitivamente a plataforma indica-vos o que é que se passa e vocês conseguem então finalizar a tarefa. Mais uma vez recordo que podem copiar o link desta tarefa clicando neste botão, o link fica copiado, podem partilhar com os vossos alunos no Teams, no Classroom, por e-mail, como entenderem. Faço concluir e a tarefa foi atribuída à minha turma. Posso ainda selecionar entre os vários recursos que tenho à minha disposição um vídeo, por exemplo, ainda sobre o Cavaleiro da Dinamarca, para outro tipo de tarefa. Por exemplo, vou de viagem com o Cavaleiro da Dinamarca. E posso dar instruções para os meus alunos para, por exemplo, escreverem um texto em que imaginem uma viagem com o Cavaleiro da Dinamarca, por onde passariam, que aventuras viveriam. E aqui vou então permitir o carregamento de ficheiros, posso optar pela atribuição de uma nota, vou associar a turma à qual pretendo atribuir esta tarefa e vou fazer gravar. Vamos então ao perfil do aluno, à área de tarefas e já temos aqui as tarefas atribuídas pelo professor. O teste de português e a proposta de trabalho Vou de viagem com o Cavaleiro da Dinamarca. O aluno entra no teste e vai clicar para poder começar a fazer. Tem o texto que pode ler e as perguntas que pode responder. Portanto, vamos vendo estas opções. Quando o aluno termina o teste, deverá clicar em terminar e tem 3 opções. Ou volta porque quer corrigir alguma coisa, ou faz sair sem gravar porque prefere ir ver, ter mais algum tempo para esclarecer algumas dúvidas e faz terminar teste. É muito importante saberem que depois de clicar em terminar teste ou depois de passar os 30 minutos que o professor atribuiu para a realização desta tarefa, o aluno não pode voltar a realizá-la, a não ser que o professor a reatribua. Como eu vou explicar já um bocadinho mais à frente. Quando o aluno termina o teste, tem acesso à sua avaliação, mas deverá clicar neste botão para que a tarefa seja entregue com sucesso ao seu professor.
De volta ao ecrã de tarefas, vamos fazer a tarefa seguinte que o professor atribuiu, que tem por objetivo a visualização do vídeo do Cavaleiro da Dinamarca e a concepção de um texto em que o aluno imagina que vai de viagem com o Cavaleiro da Dinamarca. Vou anexar o ficheiro. Depois de fazer o meu trabalho. E já tenho aqui o meu trabalho, que vou associar, ficheiro anexado com sucesso, e vou entregar a tarefa ao meu professor. E faço fechar. Voltamos ao perfil do professor, que já tem aqui a identificação portanto, a notificação que o aluno entregou, neste caso a Ana Beatriz, entregou a tarefa. O professor vai à aula, à área de turmas, ao separador tarefas e vai no teste de português, que é corrigido automaticamente. Como veem, temos aqui já a classificação da Ana Beatriz. O professor poderá abrir a tarefa e ver em que é que a Ana Beatriz errou, quais foram as dificuldades que a Ana Beatriz demonstrou e enviar um comentário, reatribuir a tarefa ou remover a tarefa. Perante esta nota, o que é que o professor vai fazer em princípio? Vai reatribuir a tarefa e dar a oportunidade à Ana Beatriz de esclarecer as suas dúvidas e de realizar de novo esta tarefa de verificação das aprendizagens. Uma das coisas que o professor pode fazer é, desde logo, na área de disciplinas, encontrar um conjunto de vídeos, interatividades, experiências, tutoriais, tudo aquilo que ele entenda que é pertinente atribuir à Ana Beatriz para ela esclarecer as suas dúvidas e ter uma melhor classificação na tarefa, portanto, neste teste de verificação de conhecimentos. Portanto, é isto que a plataforma da Escola Virtual tenta disponibilizar aos professores, é dar meios aos professores para conseguirem, a partir de uma base de dados de recursos de qualidade, selecionar aqueles que fazem sentido para aquele aluno, que vão ao encontro das necessidades daquele aluno, conseguir verificar à distância ou monitorizar a evolução das aprendizagens daquele aluno com este feedback que decorre destes testes de verificação de aprendizagens e, a partir daí, voltar a disponibilizar um conjunto de recursos que vão dirimindo as dificuldades. Portanto, se eu voltar aqui, por exemplo, a uma outra tarefa que eu tinha enviado anteriormente, em que eu tenho aqui o panorama da minha turma, portanto, eu tenho um conjunto de alunos com as suas notas, posso abrir cada um dos testes e verificar o que é que cada um deles sabe sobre o determinado conceito, o que é que não sabem, o que é preciso insistir mais. Portanto, eu aqui consigo ter uma visão geral das aprendizagens da turma, que, portanto, também são expressas assim neste gráfico que me é disponibilizado, e não só. Eu consigo, para cada tarefa, exportar um relatório em Excel que me dará, portanto, que me permitirá guardar estes registros para posterior análise, ou um relatório em que eu posso pôr de determinada data, por exemplo, 28 de janeiro a 3 de fevereiro, e consigo exportar um relatório que me dá estas informações sobre a turma. Vou mostrar-vos aqui um exemplo de relatório. Como podem ver, tenho aqui o nome dos meus alunos, portanto, o número de tarefas feitas, foram entregues no prazo, foram entregues com atraso, se foram entregues com avaliação ou não. Portanto, que é um relatório de tarefas entre várias datas. E tenho um relatório específico de uma tarefa.
no qual tenho exatamente a nota em que cada aluno teve ao realizar determinado teste. Vou ainda à tarefa Voo de Viagem com o Cavaleiro da Dinamarca, onde tenho aqui o ficheiro que a minha aluna partilhou comigo, que eu vou analisar e vou, mais uma vez, ou fazer um comentário em que aprecio o trabalho do aluno, dou uma nota e dou uma nota ao trabalho que é imediatamente disponibilizada no perfil do aluno. Portanto, em conclusão, a escola virtual disponibiliza um conjunto de recursos, de funcionalidades que vos apoiam na implementação das melhores estratégias, das melhores pedagogias no contexto do ensino à distância. Os recursos de qualidade dão-vos a garantia que os vossos alunos estão a aprender a partir de recursos credíveis, verificados, criados por professores com a qualidade que a Porta Editora garante. O facto desses recursos serem granulares, flexíveis, permitirem várias combinações, sejam elas entre anos, sejam elas interdisciplinares. O facto de eu poder atribuir recursos àquele aluno de acordo com as suas dificuldades, com aquilo que mostrou, sobre o qual mostrou mais interesse, também pode acontecer isso, um aluno tem um interesse sobre um tema, eu posso partilhar recursos sobre esse tema com o aluno. O facto de eu ter uma monitorização das aprendizagens que me facilita a percepção da evolução do progresso individual de cada aluno, que me permite também dar um feedback individual a cada um deles. As ferramentas de comunicação que promovem a partilha, a colaboração, a troca de ideias. E, finalmente, os relatórios do progresso individual de cada aluno, da evolução nas tarefas, facilitam também o momento em que eu tenho que registar o progresso de cada aluno, o que é que eu posso fazer para o ajudar a melhorar e ajudá-lo sempre a evoluir neste momento que é difícil para todos e que é importante ter em conta que uma plataforma que me permite fazer este tipo de disponibilização de trabalho personalizado vai-me dar uma garantia de eu estar a usar estratégias adequadas ao ensino à distância. Espero que este webinar tenha sido útil para todos. Recordo que há uma página de tutoriais disponíveis no site da Escola Virtual que explica pormenorizadamente cada uma das funcionalidades que eu abordei muito por alto hoje, também pela limitação do tempo. Agradeço a vossa presença em nome da equipa da Escola Virtual, com o compromisso que estamos à vossa disposição para todo o apoio que seja necessário. Portanto, contem connosco e votos de bom trabalho. Quantas vezes pensas, não me apetece estudar? Vou depois de acabar este nível. Estudo na véspera e chega. As aulas são uma seca, nem vale a pena participar. Estas são algumas das desculpas que dás a ti próprio e que te impedem de atingir os teus objetivos. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor.